Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é PET 2, segundo ano do ensino médio, resumo e correção de exercícios. Nessa aula, nós veremos da semana 1 à semana 4 um resumo e a correção dos exercícios. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, aperte o sininho para você ter informações de quando sairão os próximos vídeos. Em breve teremos os vídeos do PET 3, então é importante que você esteja informado. Dê o seu like e vamos então para o resumo. Semana 1. As principais atividades do meio rural são a agricultura e a pecuária. O termo agropecuária surgiu da junção dessas palavras. A agropecuária se relaciona com os ciclos econômicos brasileiros da exploração do pau-brasil, plantio de cana-de-açúcar durante o período da colonização, ciclo da borracha extraída das seringueiras amazônicas e com a atividade cafeeira na região sudeste. Então, o Brasil é considerado um país agroexportador desde a colonização, que nós tivemos vários ciclos econômicos relacionados à agricultura, iniciando aí com a exploração do pau-brasil, posteriormente com a cana-de-açúcar, depois o ciclo da borracha e, finalmente, a atividade cafeeira. Ela se modernizou com a Revolução Verde e tem hoje como objetivo principal a produção de commodities de alto valor comercial e vendas para o mercado externo. Então, a agricultura e a agropecuária se modernizaram, principalmente com esse processo denominado como Revolução Verde, e hoje eles têm o objetivo principal de vender para o mercado externo. Então, a gente vê um aumento das monoculturas. Se você quiser ter informações mais completas sobre esse assunto, basta clicar no izinho que vai aparecer aqui para você nesse slide, ou então, ao final do vídeo, você clica em um dos vídeos que irão aparecer com as informações, ok? Então, vamos para os exercícios. Cite a importância da agropecuária para a humanidade. Então, a agropecuária é um processo do qual o ser humano, desde a antiguidade, passou então a conseguir se fixar em um local, né? Porque antes ele tinha que ser nômade, ele tinha que ficar trocando de lugar, porque ele não dominava técnicas do qual ele podia conviver no mesmo espaço. Então, a agropecuária foi essencial para os seres humanos criarem aí as cidades, se desenvolverem. Quais são as transformações quanto à organização e ocupação dos espaços? Então, por diversas vezes, a agropecuária é uma atividade que, podemos dizer assim, ajuda a crescer um determinado local. Então, o Sudeste, por exemplo, se desenvolveu muito com a cultura cafeeira. Agora, o Centro-Oeste já foi a nova fronteira agrícola. E hoje, essa fronteira agrícola tem chegado aí à região amazônica. Observe a notícia e responda. Então, nós tínhamos aqui no PET a seguinte notícia. Agropecuária e agricultura intensivas aumentam o risco para a saúde humana. Então, a partir do que você leu, que falava aqui sobre a questão do uso de antibióticos, de pouca diversidade genética, e que era um risco, então, para a saúde pública. Você concorda com isso? Então, essa questão é uma questão pessoal, né? O que gera a intensificação da agropecuária intensiva? É a questão da modernização cada vez maior dessa agropecuária. A agropecuária extensiva é aquela que o gado é criado solto no pasto. E a agropecuária intensiva é aquela que eles ficam confinados em um local bem pequeno e são utilizadas técnicas mais modernas. Então, hoje nós temos cada vez mais as técnicas modernas em crescimento. Relacione a agropecuária e a formação territorial do Brasil. Então, é aquela questão que eu falei com vocês da expansão por meio dos ciclos econômicos. O primeiro ciclo econômico foi do pau-brasil. Então, a região litorânea foi a primeira a ser ocupada. Posteriormente, foram crescendo outros ciclos econômicos, igual a cana-de-açúcar, então passou a ocupar-se principalmente o Nordeste. Depois tem o ciclo da mineração em Minas Gerais, então vai movimentar no Sudeste.
Posteriormente, o ciclo da borracha. Então, vai aumentar a quantidade de pessoas no norte. E, finalmente, a produção cafeeira vai aumentar aí a população e movimentar os territórios, gerar as migrações de acordo com a agropecuária daquele momento. Quais são as atividades agrícolas principais do Sudeste? Então, tinha um mapa, né? As questões 3 e 4 eram respondidas de acordo com o mapa. Então, conforme o mapa, era mineração e agricultura de subsistência e, posteriormente, café e agricultura. Na 4, quais são essa era a 4, né? 5. Cite as técnicas agrícolas das civilizações pré-colombianas. Então, essas civilizações tinham técnicas ainda muito arcaicas, não utilizavam nem mesmo a enxada. Então, elas não são hoje mais utilizadas, mas elas foram necessárias para que a gente começasse a desenvolver a agricultura nesses locais. Semana 2. O trabalho no campo e algumas das suas relações. Poceiros são trabalhadores rurais que ocupam terras do governo para a atividade da agropecuária. Parceiros são parcerias entre o dono de terras e o trabalhador rural. Arrendatários pagam aluguel para o uso da terra. Estrutura fundiária são as formas como as terras se distribuem no território. Nós temos os latifúndios, que são as grandes propriedades, e o minifúndio, que são as pequenas propriedades. Expropriação, quando o pequeno proprietário está endividado e vende a sua propriedade para vender dívidas. E trabalho escravo é o aliciamento de mão de obra com falsas promessas. Então, tudo isso são relações que acontecem aí no nosso rural, no nosso campo, e nós temos ainda outras tantas que ocorrem. Número 1. Quais são as relações de trabalho nessas situações? Então, tinha aqui duas imagens, não é isso? Aliás, duas situações descritas no PET. Então, primeiramente, de um proprietário de terras com a família produz milho, feijão, arroz, hortaliças. E na 2, no Vale do Açu, uma propriedade rural, uma empresa produz banana utilizando mão de obra assalariada. Então, caracterize as relações de trabalho. Então, primeiramente, nessa situação era mão de obra familiar, na situação 1. Então, não havia em si um salário, né? O que eles produziam, eles vendiam e mantinham a sua família. É a chamada agricultura de subsistência com a venda dos produtos que restam da produção, né? Que sobram da produção. O excedente. E já no caso da segunda propriedade, o objetivo era a venda para o mercado. Então, já era uma produção apenas de banana e utilizava até mesmo trabalhadores pagos, né, assalariados. Qual tipo de agricultura e qual o destino da colheita? Então, a primeira é a agricultura familiar e a segunda é possivelmente a agricultura moderna. Qual o destino da colheita? Na situação 1, é a subsistência da própria família e o restante vendido no próprio mercado interno. E no caso da segunda situação, seria possivelmente a venda para o mercado externo, ou até mesmo a agroexportação. 2. Então, no 2 tinha uma afirmativa. Há favelas gigantescas geradas pela monocultura que estão por aí. Explique a relação entre as monoculturas no rural e as favelas nas cidades. Então, nós sabemos que o plantio das monoculturas tem a ver com a Revolução Verde e com a modernização do rural. Então, essa modernização e a Revolução Verde privilegiou principalmente quem tem mais terras. Então, o pequeno e o médio produtor não foi beneficiado por esse processo. Então, muitos deles não conseguiram sobreviver e concorrer com esses grandes produtores. Então, eles acabaram migrando do campo para a cidade, no processo que a gente chama de êxodo rural. Então, a partir disso, vários deles não tinham condições para viver nas cidades e foram se formando, então, as favelas. O que é latifúndio? É uma grande propriedade de terra
de terra que, em geral, é utilizada para o plantio dessas monoculturas. Aí o 3 tinha uma charge, né? Aí perguntava, explique a ironia do título, terra para todos. Então, será que nós temos mesmo terra para todos, né? Então, pela charge aqui, dá uma ideia que, na verdade, seria como se fossem sepulturas, né? Tem terra para todos, desde que estejam mortos, né? Então, muitas pessoas hoje em dia não conseguem ter a terra para o seu próprio sustento. Então, não é verdade essa afirmação que temos terras para todos. 4. Qual o principal aspecto levantado pela charge? É o fato de que a maioria das propriedades de terras estão nas mãos daqueles que têm mais recursos financeiros e o pequeno trabalhador, o pequeno produtor, dificilmente possui uma terra. 5. Identifique 2 aspectos relacionados à questão agrária do Brasil. Então, apresentava um trecho de um poema e você tinha que identificar as relações com a questão agrária no Brasil. Então, no caso, falava da questão do latifúndio, que é aquilo que a gente já mencionou aqui várias vezes. Várias pessoas têm o latifúndio, que é a grande propriedade de terra, e poucas pessoas possuem a sua terrinha para viver. Então, é muito difícil concorrer com um latifúndio. E outra coisa também que fala que é a questão das pessoas morrerem de tanto trabalhar no campo e não serem beneficiadas com isso. Semana 3. A zona rural também é chamada de campo. O Brasil, como um todo, era um país agrário considerado essencialmente agrícola. Igual a gente já citou anteriormente, tiveram vários ciclos econômicos agrícolas no Brasil e apenas lá para 1940 que vai começar o processo de urbanização, industrialização e modernização do país. Entre 1940 e 1980, a urbanização brasileira se desenvolve, incentivada pela industrialização, pois essa estimulou o êxodo rural. Então, além dessa questão da modernização, que praticamente expulsou o trabalhador do campo, porque ele não conseguia sobreviver nas suas pequenas terras, também havia industrialização. Então, apareceram muitos postos de trabalho, as cidades cresceram e isso estimulou, fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade. A urbanização crescente é uma nova realidade do país, ainda que ocorram problemas, como a diferença de grau e intensidade, que variam conforme o tamanho, tipo de atividade, região que se inserem. Em todas as cidades temos problemas como desemprego, habitações precárias, congestionamentos, lixo, etc. Então, hoje, a maior parte das cidades brasileiras tem esses problemas. Quanto maior a cidade, maiores são esses problemas. Exercícios. Diferencia o espaço rural e o espaço urbano. Então, a gente poderia considerar o espaço rural e considerando também as principais atividades desenvolvidas. Então, no espaço rural, agricultura e pecuária, no espaço urbano, serviços e indústrias, né? Seria primeiro setor no campo, segundo e terceiro setor no urbano. Apesar de que a gente vê hoje que existem também essas modificações entre esses dois espaços. Então, no campo, nós temos aí uma estrutura fundiária com terras maiores, enquanto no espaço urbano nós vivemos em espaços cada vez menores. Estão aí os apartamentos cada vez menores. E o espaço rural seria um local de um certo ritmo mais tranquilo, mais lento, enquanto o espaço urbano é um ritmo muito acelerado. 2. Então, no 2 tinha um esquema aqui das relações entre o campo e a cidade e perguntava como e por que ocorrem as trocas feitas entre o campo e a cidade. Então, há uma interdependência entre o campo e a cidade. Do mesmo jeito que o campo precisa da cidade, por exemplo, para poder vender os seus produtos agrícolas e ter os investimentos, a cidade é que fornece para o campo a tecnologia e também os investimentos. Então, a população saiu do campo e foi para a cidade,
Então, nós temos várias relações que aí são feitas as trocas entre o campo e a cidade. 3. No 3 tinha uma notícia sobre o fechamento de uma usina em Ibiá. Então, perguntava quais são as principais consequências socioeconômicas desse fechamento. Então, pelo texto aqui, está claro para nós que é o desemprego, porque vão ser mandados embora vários empregados, e aí, no caso, também gera outros problemas, diminui o comércio, diminui os serviços, né? Então, é um problema, diminui a possibilidade de alimentação, de consumo dessas famílias. Então, existem vários problemas causados pelo desemprego. Na 4, então tinha uma tirinha, né? E perguntava o que são os transgênicos. Os transgênicos são alimentos modificados geneticamente, no qual nós consumimos em vários produtos. Por que são cultivados em larga escala? Porque eles são menos suscetíveis a problemas ambientais. Então, eles são mais resistentes. Então, eles são produzidos com maior facilidade e têm menor perda na produtividade. Como nós podemos identificar esses produtos? Então, nós temos a letra T em todos os produtos que teriam produtos transgênicos. E algumas embalagens até mesmo citam, né, contém produtos transgênicos. 5. Por qual motivo a indicação de transgênicos está em votação no Congresso para ser retirada? Então, o Congresso alega que quando os transgênicos são só uma parte pequena, cerca de 1% do produto, não é necessário indicar na embalagem de que teria esse produto, que esse produto constaria transgênicos nele. Só que, aí pergunta, você é a favor ou contra a medida? Então, isso aí vai ser uma questão opinativa, né? Você vai decidir, mas você também deve considerar o seguinte, que todos nós temos o direito de saber aquilo que nós consumimos. Então, você vai decidir o que você vai escolher, ok? Na 4, o intemperismo é o processo de formação e desgaste de rochas e solos, através de processos químicos, físicos e biológicos. Ele acontece devido à ação dos agentes exógenos ou externos de transformação do relevo, como água, vento, seres vivos. Então, o processo de intemperismo é o primeiro processo de desgaste com os agentes físicos, químicos e biológicos das rochas. Então, eles vão desgastar esse solo e esse relevo, ok? Já a erosão já é um processo depois do intemperismo, do qual, a partir desse processo de desgaste, ele vai gerar também o transporte e a sedimentação do solo. Sedimentação é quando a gente tem a geração de vários pedacinhos pequenos, que são chamados de sedimentos, dos subsolos e das rochas, com efeito da ação de agentes erosivos, tais como a água e os ventos. Então, a gente pode ver que tanto no intemperismo quanto a erosão, os principais agentes são os agentes exógenos, como água, vento, temperatura, seres vivos. É possível diminuir esses impactos ambientais com técnicas de manejo sustentável do solo, como plantar em curvas de nível, fazer a rotação de culturas. Se você quiser ter mais informações sobre cada um desses processos, nós temos 2 aulas aqui no nosso canal sobre essas matérias. Uma sobre intemperismo e a outra sobre erosão. Os vizinhos vão aparecer aqui em cima no nosso canal, no nosso slide. É só você clicar para você ter acesso direto a essas aulas. Ou então, você pode esperar acabar aqui os slides e você clica ao final da aula, ok? Na semana 4, cite 2 pontos positivos do plantio em curvas de nível. Então, a partir de quando você faz o plantio em curvas de nível, né, no caso aqui, tinha uma imagem do plantio em curva de nível. Primeiro, ele segura a quantidade de água, então ele diminui a erosão, principalmente a erosão química e a lixiviação.
e também o fato de que ele vai proteger mais o solo. 2. Quais impactos ambientais são reduzidos com essa técnica? Então, o ravinamento é reduzido, porque aí não vai gerar essas trincas aí no solo. Nós podemos dizer que também vai ser reduzido outros impactos, como a perda dos nutrientes do solo, a salinização, o desgaste desse solo. Então, vários impactos podem ser reduzidos com a simples técnica. Sobre a formação de ravinas. Então, tinha uma imagem que era de ravinas no PET. Como a prática da agricultura pode intensificá-lo? A partir de quando nós retiramos a vegetação original, o solo fica mais exposto. Além disso, o fato de plantar, a gente vai retirando os nutrientes naturais desse solo. Então, com isso, você torna o solo mais suscetível ao processo de erosão. Cite uma técnica de manejo para reduzir o problema. Então, poderia ser, por exemplo, a rotação de culturas, porque aí o solo se recuperaria com o passar do tempo, a correção através de adubação. 4. Quais técnicas de manejo sustentável você indicaria para reduzir a erosão química? Então, no caso, a erosão química é aquela do qual a gente vai retirar os nutrientes do solo através desse processo de lixiviação, a partir da água das chuvas que vai lavar esse solo, né? Um dos processos de erosão química é esse. Então, como reduzir esse processo? Fazendo técnicas como, por exemplo, a curva de nível, porque aí a água não vai conseguir passar com tanta velocidade e não vai lixiviar esse solo, não vai lavar esse solo. Outra técnica, plantar, deixar sempre o solo com algo plantado, porque então a água também não vai conseguir escoar com tanta rapidez. 5. Cite 3 formas de promover uma agropecuária sustentável, uma agropecuária que conserve o meio ambiente. Então, primeiramente, evitar a retirada da vegetação original para realizar a agropecuária. Segundo, preocupar-se com as técnicas que serão utilizadas no solo. E terceiro, sempre cuidar da correção e de usar técnicas que diminuam o impacto ambiental, a erosão e o intemperismo nesses locais. Ok? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa correção. Quero dar um recadinho para você sobre as lives semanais aqui do nosso canal. No sábado, às 10 horas, teremos do filme Invictus, que é sobre a história de Nelson Mandela. Na terça-feira, dia 4/8, às 14 horas, iniciaremos a nossa live sobre o livro Harry Potter, que é o livro 1, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, nós discutiremos os 4 primeiros capítulos. Na quinta-feira, dia 6/8, às 10 horas da manhã, nós faremos uma live continuando aí a série de Um Diário de um Banana, do livro 3, A Gota d'Água. As outras 2 lives que já foram feitas sobre esse livro estão disponíveis aqui no canal, basta você acessá-las. Se você não tem acesso a esses filmes e livros e você gostaria de lê-los, deixe aí o seu e-mail nos comentários que eu vou entrar em contato com você para ver como que você vai ter acesso a esses filmes e livros. Ok? Inscreva-se, dê o seu like e até mais. Tchau, tchau.